Comunicação e Mercado. O Comunicação e Mercado conversa hoje com uma agência de publicidade. Também sobre eleições, né? Nós falamos na última semana com uma advogada sobre a questão eleitoral e hoje vamos conversar com uma agência. Qual é a visão de agência para este momento que vai acontecer e vai explodir tão logo acabe a Copa do Brasil? E o nosso convidado é o publicitário Jairton Manique Barreto, da Shopping de Ideias. Sempre gostei desse nome, Shopping de Ideias, né? Um lugar de muitas ideias, né, Jairton? Um lugar de muitas ideias e um lugar que se compra ideias, né? Que se compra. Eu sempre brinco que o pessoal fala shopping se referindo ao local, né? Na verdade, o local é o center, né? Porque shopping center, centro de compras. Então, o shopping significa compras, né? Então, compra de ideias. O Jairton, você é aqui de Criciúma, né? Da família Manique, sobrinho do saudoso ex-prefeito Algemiro Manique Barreto. Sou de Criciúma, meus pais são de São Bento, né? Minha mãe é da mãe Luzia, então, na verdade, a origem da família Nova Veneza, que pertencia a Criciúma, Sim. Na época que eles nasceram. E sou sobrinho de Algemiro Manique, que fez história em Criciúma, né? Sem puxar brasa para sardinha, e dito por muitos especialistas, um dos melhores prefeitos que Criciúma teve. Já teve. E fiz toda a minha vida aqui, sempre na área de comunicação, comecei muito cedo, trabalhando num jornal que já não existe mais, que se chamava Correio do Sudeste. Comecei com 14 anos lá no... Ah, é, Jairton? Sim, eu comecei com 14 anos. E no Correio do Sudeste eu passei por todas as funções. E o que você fazia? Pois é. Eu passei por todas as funções. Eu entrei como auxiliar de escritório, e aí depois eu fui galgando, fui diagramador, fui montador de papel, que na época se montava a página. Fui digitador. O pessoal de hoje não entende o que nós falamos, né? Tinha uma máquina de fotocomposição, eu fui operador dessa máquina, fui montador de fotolito. Depois o falecido e saudoso Ezequiel dos Passos era o fotógrafo de jornal e precisava de um auxiliar. Ele começou a me ensinar as técnicas de foto e revelação. Aí, num primeiro momento, comecei a revelar a foto para ele. Depois passei a ser fotógrafo de jornal. E depois eu fui repórter fotográfico. Comecei também a fazer polícia e, na época, esportes. Fiz algumas matérias, inclusive capa de jornal, que foi capa de jornal na época. E em seguida eu tive um convite da RBS TV e fui trabalhar na RBS TV como cinegrafista. Que época foi este? Nos anos 80. 80 eu entrei na RBS. No 1980 eu entrei na RBS, fiquei até 86. Mas era a RCE então ainda? Não, era a sucursal da RBS em Criciúma. Depois da RBS comprou a RCE. Né? E na época tinha uma sucursal, que era chamada de sucursal. Num primeiro momento era dirigida pelo Willy Bax, que é o dono da nossa casa, que faz feiras e eventos. E num segundo momento pelo Seu Maier, que foi o gerente aqui, foi o período que eu trabalhei. Eu peguei um período do Willy e um período pro Seu Maier, até 86. 86 daí eu saí, fui fazer uma outra atividade, mas em seguida eu recebi um convite do jornal de novo, porque na época o João Pedro e a Zuleide, o substituto do Correio do Sudeste é o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. E o João Pedro e a Zuleide me convidaram porque eles estavam sem diagramador, só tinha 2 diagramadores em Criciúma, que era eu e o Juninho, que é o Omar Vieira Júnior. E eles tinham se desentendido lá por algum motivo e o jornal estava sem sair porque não tinha quem diagramasse o jornal. Aí foi a minha volta Fiquei lá um tempo, daí o Juninho quis voltar, e ele era o titular, e eu estava bem destreinado, inclusive. E o João me convidou para trabalhar na área comercial. Foi aí a minha passagem para a área comercial do jornal. Fiquei lá um tempo com o João na área comercial, depois fui trabalhar numa agência de propaganda que chamava Spam na época, que era do publicitário Hilton Lolli. Daí trabalhei 2 anos nessa agência e depois montei uma agência chamada Continental OP, que depois veio 2 sócios, que hoje essa agência continua no mercado e é de propriedade do Alcides Sibione, Alcides Pereira Filho, que também é conhecido como Alcides Sibione.
E fomos sócios por um período também, aí a sociedade não deu certo e eu montei a Shopping de Ideias. Estamos no mercado há 28 anos. Há 28 anos, Jairton. 28 anos. É você, a Valquíria, né, sua esposa? Eu comecei, eu e uma equipe, né, de funcionários, depois a Valquíria veio trabalhar conosco e coordenar a parte de financeira e coordenação interna. E sempre tivemos sempre fomos uma das maiores agências de Criciúma, sempre tivemos um quadro de funcionários razoável, tamanho da cidade, tamanho da agência. E agora, recentemente, né, os filhos resolveram também ser publicitários. Sim, que né? bacana. Então a Gabriela, que é minha filha, se formou em publicidade e propaganda na Unisul, fez uma pós na Unesc, aqui na área de atendimento. E está fazendo uma outra pós agora em mídias sociais e se especializando nessa mídia digital. O Jonathan, que é o meu filho mais novo, ele fez ISPN, que é a Escola Superior de Marketing e Propaganda em Porto Alegre. Ficou 6 anos naquele mercado, ele sempre trabalhou. Os primeiros 6 meses que ele foi para Porto Alegre, ele já conseguiu trabalhar no mercado, entrar no mercado de planejamento, se especializou em planejamento. E hoje eu diria que no nível dele, no nível de planejamento, só existe ele de profissional entre Florianópolis e Porto Alegre, só existe ele com esse tipo de especialização que ele fez. Né? Então hoje a agência está bem abastecida de profissionais, porque tem a experiência minha e da Valquíria, e tem a coisa nova, o frescor do conhecimento e academia dos 2 filhos. Exatamente. Então, nós temos um diferencial e uma entrega que poucas agências ou nenhuma outra agência pode fazer hoje. Ô Jairton, como é que está o mercado? O mercado está a gente brinca que é o momento da dança das cadeiras, né? Sempre que há uma recessão, porque assim, Joyce, quando o mercado está muito bom, as pessoas entram na zona de conforto, e acho que não preciso de propaganda, não preciso de agência, não preciso de nada. Essa é a história antiga. Porque tudo vende, tudo... Tá tudo fácil. Está tudo fácil. Quando está ruim demais, daí eles não querem contratar agência porque não tem dinheiro, porque é despesa. Consideram despesa. Então, assim, nós estamos entrando numa zona que eu diria boa para as agências de publicidade, mas também numa época de muitas mudanças. Por quê? A gente brinca que é a dança das cadeiras, porque o cliente sai daqui, vai para outra agência, ou sai da outra agência e vem trabalhar contigo. Por quê? Quando tem dificuldade, ele sempre quer dar uma mudança na empresa, ele sempre quer dar uma mexida. E fazendo isso, ele às vezes mexe no departamento comercial, mexe na equipe de venda, e em alguns casos acha por bem mexer em tudo. Então troca o diretor comercial, troca a equipe de venda e troca a agência de publicidade. Que também é uma coisa meio que natural quando não se está tendo todo aquele resultado que ele imagina que possa ter. Então o mercado ele está ruim, não está bom, mas ele está numa ascensão. Ele começou a dar uma reagida. As pessoas, por um lado, alguns estão recolhendo, mas alguns estão entrando no mercado. Né? Então existem muitos empresários e muitas empresas que não trabalhavam com agência e começaram a trabalhar exatamente porque viram a necessidade, né? Porque tu só tem necessidade do especialista quando tu precisa, né? Quando tu precisa. Então, quando tu vê que não, realmente eu estou com dificuldade, então eu vou ter que procurar alguém que entenda desse assunto ou desse setor para que eu possa fazer as mudanças necessárias dentro da minha empresa, ou dentro do meu serviço. Tal. Qual é a principal importância de uma agência para uma empresa? Eu acho que é o olhar externo, né? Eu sempre digo que existem muitas empresas que estão fazendo house, que é aquela agência interna, contratando profissionais para atuarem dentro da própria empresa. O que acontece isso? Num primeiro momento existe um ganho. Existe um ganho de produtividade e existe um ganho financeiro. Num segundo momento, isso vai por água abaixo. Por quê? A equipe deixa de se preocupar com o novo, com a inovação, porque ela precisa manter o emprego. E ela só vai manter o emprego se o chefe concordar com ela. Tem que fazer o que o chefe manda. Então ela começa a fazer o que o chefe manda. Então se o chefe gosta de vermelho,
eles começam a fazer a criação tudo em vermelho. Se o chefe gosta de azul, as criações são todas em azul. E isso faz com que as empresas cometam erros. Então, assim, a experiência mostrou durante esse tempo todo que eu estou no mercado, e já há algum tempo, mais de 20 anos, que quase 30. Quase 30. Que todas as empresas que tiveram house e que mantiveram isso, que não tiveram um olhar externo, elas não deram certo. A gente tem uma série de exemplos aqui, regional, estadual e nacional. Todas as empresas que mantiveram só a equipe interna, elas, num certo momento, se perderam e não deram certo. Exatamente pela falta de alguém que tenha coragem ou que tenha conhecimento para dizer não. Tu estás errando na comunicação, porque ninguém vai ensinar ninguém a ser empresário, né? Eu sempre deixo isso bem claro para os meus clientes. Eu entendo de comunicação, tu entende de administração e tu entende da tua empresa. O que é bom? É juntar toda a tua experiência que tu tem do teu negócio com um olhar externo e com um olhar diferenciado de comunicação. Casando essas duas coisas, o resultado sempre é positivo. Eu quero saber, te perguntar, e tu vais responder depois do intervalo, até que ponto e como que uma empresa, que uma agência de publicidade pode ajudar uma empresa, né? Não se envolvendo no trabalho do dono da empresa, né? Do empresário. Você vai responder depois do intervalo, a gente já volta. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão? Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a Alpha vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência.
Nós estamos conversando hoje com o publicitário Jairton Manique Barreto, da agência Shopping de Ideias. E a pergunta que ficou no ar antes do intervalo era exatamente o que faz uma agência de publicidade, como que uma agência de propaganda, né, Isso. pode ajudar uma empresa? Uma agência atua, o nosso modelo de agência, né, e nós estamos também repensando tudo isso, porque é o momento de repensar todos os negócios, né? Inclusive a gente contratou uma consultoria para nos auxiliar nisso, já que a gente está com 2 gerações também, né? Temos eu e a Valquíria, que somos de uma geração diferente, e a Gabi e o Jonathan de uma geração que está chegando com outras ideias, com outra fórmula de trabalho, com tudo diferente. Então a gente precisa se entender. Então a gente contratou uma pessoa de fora exatamente para intermediar tudo isso. Bacana, e fazer com que a isso. gente planeje a empresa e que diga, a empresa vai atuar de agora em diante dessa forma. E é assim que nós pensamos. Então, uma agência de publicidade, ela tem também esse viés, né, de poder ajudar as empresas a também se organizarem, principalmente na área de comunicação. Existem muitas empresas que estão no mercado há muito tempo, né? E é normal as empresas fazerem as coisas que deram certo da mesma forma, né? Da mesma forma. E a gente encontra aí, agora mesmo a gente tem algumas empresas que começaram a trabalhar conosco agora, exatamente com esse perfil. Elas fizeram até agora as coisas de uma forma e deu certo. Elas cresceram, elas se multiplicaram, elas triplicaram venda e número de funcionários e quadruplicaram e se tornaram algumas até bem grandes. Mas essa fórmula continua funcionando, né? Isso está se discutindo, é um momento que o país passa, leva todo mundo a fazer esse tipo de discussão. E a agência entra nesse momento exatamente auxiliando nisso. Criando uma roupagem nova, criando uma linguagem diferenciada, introduzindo as empresas no meio digital, que muita gente ainda, principalmente o pessoal que é de uma idade um pouquinho mais assim, na faixa dos 40, 50, 60 anos, não estão acostumados com esse novo mercado, com esse mundo digital. Então, o que a agência está fazendo hoje? Exatamente isso, ela está fazendo a introdução das empresas, primeiro, nesse mundo novo, né, que é o mundo digital. E segundo, ela está dando um novo modo de pensar, está ajudando as empresas a repensarem. Então, às vezes, tu tem que fazer uma reformulação de marca, às vezes tu tem que fazer um reposicionamento, às vezes tu tem que fazer uma pesquisa para ver como está a imagem daquela empresa ou daquele produto no mercado. E aí, em função do que a pesquisa aponta, você cria uma estratégia de comunicação ou de reposicionamento daquele produto ou daquela empresa, né? Então, é nisso que as empresas de propaganda podem fazer e devem fazer. É fazer com que aquele potencial de cada empresa seja multiplicado, né? Ele já tem um bom produto, ele já tem uma boa estrutura, ele tem um bom mercado, mas deu uma estabilizada. O que precisa para dar uma volta nisso, para virar a chave? Então, agências de publicidade são importantes nesses momentos, exatamente para ter um olhar externo, para não ter aquele olhar viciado, né? Porque todo mundo que está na empresa costuma ter um olhar parecido, né? Porque se cria uma cultura dentro das empresas e aquela cultura passa a ser um mantra, todo mundo vai naquele caminho. E às vezes precisa ter um olhar e uma opinião de fora, uma coisa diferenciada, para que as pessoas digam, realmente nós precisamos mudar, nós precisamos fazer diferente, nós precisamos nos atualizarmos, nós precisamos mudar um pouquinho a nossa cara. E é isso que as agências fazem, resumindo, né? É esse o trabalho da agência. E principalmente agora, nesse momento, é fazer as empresas entenderem o que é esse mundo... O que está acontecendo, né? O mundo digital, né? O que são as mídias sociais, o que são os produtos que tem na internet, como se comunica com esse público jovem que não consome mais, que não lê mais jornal físico, que lê o jornal no tablet ou no smartphone.
como é que a gente vai fazer para renovar o nosso público, porque os públicos têm que ser renovados, né? Você pode ter 100 anos de mercado, mas as pessoas se renovaram, né? O avô ensinou o filho, que vai ensinar o neto, que aí e vai fazendo gerações. E se tu não se comunicar bem com esse público que está chegando, tu não vai conseguir fidelizá-los, nem tê-los como clientes. Exatamente. O Jair, isso é uma discussão interessante, sabe? Que a gente até pode continuar num outro momento. Essa é uma discussão boa. Mas eu quero entrar agora também, Jairton, na questão é uma discussão boa porque a nossa população está envelhecendo, né? E às vezes as pessoas pensam muito no jovem e estão esquecendo o outro mercado interessante que tem aí, né? É que nós temos dois públicos hoje, né? Exatamente. Eu estou dividindo esses públicos geralmente assim, acima de 35 e abaixo de 35. E ver, Porque acima de 35 ainda continua com alguns hábitos de consumo e abaixo de 35 mudou completamente. Exatamente. Ô Jairton, como é que está a questão política? Vocês, porque na semana passada nós conversamos com uma advogada aqui, a gente até brincou que hoje os candidatos, né, que nós vamos ter eleições agora este ano, daqui a pouco, né? Passou a COP, só vamos falar em eleição. Deputado estadual, deputado federal, senador, temos 2 vagas em Santa Catarina, governador e presidente da República. E hoje os políticos estão precisando muito de uma assessoria política, né? Porque a lei muda, para eles evitarem de depois se complicarem lá adiante. E a agência de publicidade, Jairton? Olha, o trabalho de agência, ele está cada vez mais difícil para políticos. Por quê? Porque a política em si, os partidos, a estrutura partidária, ela está envelhecendo, né? E ela não está se renovando, né? Ainda está se pensando muito como se pensava antigamente, né? E isso é um problema, se tu ver e analisar o que tem de opção para nós, para votarmos tanto em todos os níveis, nós vamos ter que, com todo respeito a toda a classe, nós não vamos escolher o melhor. Porque nós não temos essa opção de escolher o melhor. Nós vamos ter que escolher o menos ruim, né? Pelo que está se pondo hoje. Tá posto. Então, o trabalho de uma agência ou de um profissional de marketing é cada vez maior. Porque tem que ter uma nova consciência, né? O político tem que se comportar diferente. Bom, E esse é um trabalho, eu acho que vai vir muito da nossa área. De fazer com que eles entendam que o momento é outro. O país quer mudança, que o país quer pessoas diferentes, comportamento diferente. Porque vocês que são da agência de publicidade sabem que não adianta querer vender um produto que não presta como bom, né? Exatamente. Porque daqui a pouco o povo vai dizer, pô, isso aqui não presta. É que isso já foi uma verdade, né? Antes tu construía tal de imagem. Construía uma imagem e aquilo se tornava uma verdade. Só que essa verdade não existe mais, porque as pessoas antes tinham alguns canais de informações. Então, se tu conseguisse transformar a opinião pública e acreditando que aquele produto que tu construiu era daquela forma, ele não tinha mais como ser desmentido, digamos assim. E hoje as redes sociais acabam com o cara em 2 horas, acabam com qualquer um em 2 horas. E você vê aqui, um exemplo bem claro, é o Bolsonaro. Tem gente que odeia, tem gente que gosta. Mas o Bolsonaro, ele está sendo atacado por todas as grandes mídias, né? E ele continua forte. Por quê? Porque ele se posicionou muito bem nas redes sociais. Mas mais do que isso, ele está falando o que o povo quer. O político sempre fez isso? Sempre fez isso. Falou e não cumpriu. A história do Bush lá nos Estados Unidos. Porque tem gente que odeia e tem gente que gosta. O Trump. O Bush o atual presidente, o atual presidente. Mas o que ele está fazendo? Foi o primeiro político nos últimos tempos que deu um discurso e cumpriu. E está cumprindo com o discurso. E tem gente que está bravo porque ele está cumprindo com o discurso. Então, é isso. E qual foi? E lá aconteceu o mesmo que está acontecendo com o Bolsonaro aqui. A grande mídia lá, e a gente pega as histórias que estão vindo, né? Existiam apostas homéricas que o Bush nem chegaria a ser candidato. O Trump. O Trump. Estou com o Bush, né? Que o Trump nem seria candidato. E ele foi candidato, ele venceu as primárias do partido dele e venceu a eleição e está aí presidente.
E o que aconteceu? Todos os grandes grupos lá estavam contra ele. E ele trabalhou muito bem a tal das mídias sociais e da mídia online, né? E aí mudou todo o panorama da coisa. E está acontecendo mesmo aqui com o Bolsonaro. Eles estão massacrando ele nas grandes mídias e ele está se mantendo popular numa faixa ali de 20%, 30%, e vai continuar nessa balada, e se não mudar muito coisa, ele vai crescer. Meu Deus, vamos ver, né? Vamos acompanhando. Adoro o ano de eleição. O Jairton, para encerrar, que nós já estamos quase em cima da hora, eu queria que você me dissesse, assim, em poucas palavras, né, porque eu não tenho muito tempo, como é que você vê o desenvolvimento aqui da região sul? Olha, eu participo de alguns projetos, de alguns grupos de discussões para que isso aconteça, né? A gente fez um trabalho agora para um cliente nosso que está mostrando para fora do estado os potenciais do sul do estado. A gente está discutindo isso no ForCri, lá no Fórum Criciúma, que reúne várias entidades. E ontem ainda a gente teve uma palestra aqui, essa semana, vamos colocar assim, do prefeito de Joinville, que mostra isso, que responde a pergunta de antes do político, né? E responde a visão do empresário. Ele tem uma cabeça de empresário, então ele fez a administração dele toda voltada em Joinville, o prefeito do Então eles fizeram um planejamento estratégico em Joinville para a cidade, não foi para a administração dele, nem para a administração do que vem, nem do que passou. Eles fizeram um planejamento estratégico para a cidade. E a cidade está seguindo aquele planejamento. O que precisa? Precisa atrair novas empresas. Então, eles estão fazendo um caminho para isso. Eles sabem que o modelo que eles têm de metalmecânica, por exemplo, é um modelo que vai, daqui 10, 15 anos, os automóveis vão ter um outro dimensionamento e que essa indústria vai cair a produção. Então, eles já estão pensando no que vai substituir a indústria metalmecânica deles. Então é isso que nós devemos fazer como empresários, como cidadãos e quem gosta daqui do sul do estado, quem nasceu ou veio para cá e adotou isso como terra, que é o teu caso, né? que veio para cá e ama essa cidade tanto quanto nós amamos. Então precisa exatamente fazer, ter um olhar futuro. Um planejamento estratégico. Estratégico para que a cidade se desenvolva, para que a região se desenvolva e para que a gente substitua o que a gente vai perder. A gente vai perder com certeza, provavelmente, o carvão, a indústria carbonífera, a gente vai perder a indústria do fumo. Há controvérsias, porque eu já acho que não, digamos assim, mas mas tem que discutir, né? É uma discussão que tem que ser feita. Pode não acontecer. A indústria do fumo, né, que tem em toda a região, que também é uma economia forte, ela vai continuar ou vai parar? Então, são discussões que temos que ter e temos que ter alguns índices, alguns indicadores que digam, olha, isso aqui pode acontecer dessa forma, se acontecer dessa forma, não vamos fazer dessa para substituir. Mas a base, assim, o resumo disso é o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e planejamento futuro e saber o que nós queremos para o futuro da região. Eu acho que esse planejamento é necessário. Está se discutindo como nós vamos fazer isso, se a cidade vai fazer isso, se vamos contratar uma empresa de fora para fazer isso, mas isso é necessário, E qualquer político que estiver pensando no Sul tem que pensar com essa cabeça, de que como nós vamos fazer para chegar daqui a 30 anos com nossos jovens tendo o que fazer, como fazer e aonde fazer. Na região em que Na região. Muito obrigada, Jairton. Obrigado, Joyce. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo também a sua companhia. Comunicação e mercado.